E, sem intervalo, vou passar a palavra para a queridíssima doutora Juliana Loss, que vai nos apresentar, então, a sua exposição sobre como é que nasce, como é que se trata, como é que se resolve as disputas no ambiente de internet. Doutora Juliana. Boa tarde, muito tarde a todos. Eu agradeço a presença nesse horário aqui. A gente sabe que existe uma dificuldade, né, a fome aí que todos temos que enfrentar. Então, agradeço aí a presença e a todos que ficaram. Agradeço o convite ao desembargador César Cury, a desembargadora Luísa, e também a toda a equipe do NUPEMEC e da Emerge aqui. Aí eu gostaria, porque eu sei que a gente está apertado de tempo, mas essas pessoas realmente são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Eu acho que a gente está tendo um evento de muita qualidade e diversidade, então eu gostaria de falar aqui, deixar meu agradecimento à Cláudia, a Andréia, a Carla, a Vera, a Elina, a Sônia, né, são grupos que interagem muito bem, e também a minha equipe que está aqui, a Renata, a Fernanda, a Ana Paula, a Bárbara, e todo mundo que colabora conosco, além da equipe da TIM aqui, que veio em peso também, que tem sido, né, um grande ponto de entusiasmo dentro da empresa. A gente vai ver mais tarde a Ana falando dessa mudança de perspectiva das empresas. E eu acho que aqui a gente tem na mesa também a doutora Ana Tereza Basílio, que é provavelmente, eu não conheço outra profissional que seja tão arrojada e criativa no uso de métodos adequados de solução de conflito. Eu realmente não conheço, Ana, deixo aqui o meu reconhecimento, porque você acredita, às vezes, muito mais do que a gente, né? Você está falando aí da ação de improbidade. Eu me lembro, um dia a gente estava conversando sobre uma outra situação, e a Ana Tereza falou assim, tem esse caso aqui de improbidade, e eu vejo tanta possibilidade de sair daqui soluções melhores do que pode ser alcançado pelo processo. E ela falou assim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que não dá não, Ana. Eu acho que isso aí, né, é uma coisa muito difícil, muito complicada, pode ter... Não é que ela conseguiu levar isso adiante, inclusive conseguiu me convencer de que realmente resultados muito melhores são possíveis de ser alcançado por meio desses mecanismos, principalmente quando as autoridades públicas, quando aqueles... E aí não estou falando só do Estado, né? Porque o Estado ele sempre está representado por alguém, por uma pessoa física, né? E, no fundo, é isso que faz a diferença. No fundo, são as pessoas realmente que fazem diferença. É o advogado que tem a iniciativa, é o desembargador que tem a iniciativa, é a equipe que trabalha em colaboração, enfim, realmente esse é um trabalho com base sempre na colaboração, e é isso que eu queria começar destacando aqui. Eu sei que a gente tem que falar de tecnologia, de internet, eu prometo que eu vou falar, mas prometo também que vou ser breve. Mas eu queria, mais uma vez, enfatizar a importância da colaboração, né? Hoje a gente ouviu aqui um pouquinho antes, no painel anterior, que o ODR não deu solução ainda, os ADRs não deram solução ainda. Eu ouso discordar do Alexandre, né? Eu acredito que nós estamos sofrendo uma revolução digital, sem dúvidas, mas a gente está sofrendo uma revolução procedural, para pegar aí a palavra do professor Jorge ontem, que explicou para os que estavam aqui, né, de um jeito muito claro, coisas super complexas, que é justamente essa estruturação do Poder Judiciário, não só do Poder Judiciário, mas dele, suas conexões com o público e com o privado, para a solução de conflitos, né? Então, a gente tem agora, na perspectiva dele, um judiciário, um sistema de justiça que não mais tem um processo igual para todos os casos, mas que eu vou ter uma construção de procedimentos para resolver difíceis questões, paradoxos inclusive, justamente porque não são resolvíveis. Essa perspectiva do professor Jorge, de ontem, a gente estava conversando aqui, eu estou querendo linkar um pouco por que isso é tão importante para a gente.
uma perspectiva da Alemanha, né? Ele falou assim, eu não sabia como traduzir do alemão para o Brasil, trouxe essa palavra, acho que foi proceduralização, né, que eles usam. E aí, quando você vai na doutrina francesa, que está dentro da área de direito processual, que, por sua vez, está dentro da área de direito privado, na França, você tem ideias muito semelhantes com outro nome. Então, você tem, por exemplo, a contratualização da solução de conflitos. Se você traz isso para a América Latina, você não escuta a contratualização. Aí, aqui no Brasil, a gente já tem, importou um pouco essa ideia do Tribunal Multiportas, que eu acho que é internacional, e aí eu acho que qualquer lugar do mundo a gente vai pensar, está no momento em que essas portas começam a se conectar. E eu acho que aí entra o como fazer essa proceduralização, né, essa estruturação do judiciário, que é por meio do desenho de sistema de solução de conflitos, que também não é grande novidade, mas que pega, sim, muito da estruturação da área das exatas, da área de gestão de projetos, para trazer aí um método mínimo para construir processos para a solução de conflitos. Né? Então, é a partir disso que eu queria trazer para vocês e trazer o papel da tecnologia dentro do desenho de sistemas. Todo mundo sabe que a gente trabalha junto com o NUPEMEC aqui, né, sempre, junto com outros tribunais também, na construção de sistemas e processos que facilitem a prevenção e a solução de conflitos. A gente tem aqui no Tribunal do Rio o projeto do Centro da Saúde, que eu vou querer pegar como exemplo, já que a gente tem aqui, inclusive, a Defensoria Pública, que eu acho que é muito pioneira na construção de inovação procedimental, né, de protocolos e de vias muito interessantes para a solução de conflito, que às vezes não tem nem tecnologia inserida ainda, mas é super efetivo. Quando a gente passa a juntar a tecnologia, isso se torna realmente uma possibilidade de solução ou de melhora do sistema aí, realmente viável. Eu antes não acreditava que o sistema do Brasil colapsado poderia ter uma melhora efetiva em um tempo curto. Hoje eu acredito nisso, porque eu acho que a gente tem uma colaboração de instituições e uma vontade muito grande de fazer isso acontecer, do CNJ, hoje do Ministério da Justiça também, da Senacom, dos tribunais. Então, aí eu queria encaixar onde é que a tecnologia vai entrar nesse desenho de sistema. Eu acho que é aqui. Ai, está muito pequenininho aqui, peraí. Acho que tem um outro desenho. Mas por que ali eu estou vendo outro? Peraí. É que eu estou vendo o outro ali, gente. Peraí. Deixa eu chegar ali pertinho para ver se vai. Foi. Bom, aqui está um pouquinho claro, não dá para ver, mas esses são os principais passos a serem dados quando alguém quer construir um sistema, um processo de solução de conflitos. Ou seja, quando eu pego uma situação e vou fazer aquilo que o professor Jorge falou, seja dentro do tribunal, seja dentro de um departamento jurídico, seja junto com instituições públicas e privadas, eu tenho pelo menos esses 3 passos. Eu tenho um primeiro momento, que é a iniciativa do desenho. Vamos pegar o exemplo aqui do Centro da Saúde, que a gente está começando a pensar e desenhar aqui com o tribunal e com outras instituições no Rio. A gente tem uma iniciativa, nesse caso específico, a empresa é a Amil, que teve o interesse de começar a fazer alguma coisa diferente para solucionar os seus conflitos. A gente está naquele momento ali, iniciativa do desenho, em que a Amil começou a conversar com a FGV, começou a conversar com o tribunal, começou a analisar os seus próprios dados para ver o que pode ser feito, o que tem sido feito, o que não funciona, para a gente entender o que pode ser feito melhor, né, ou mais rápido, enfim. A gente está nesse momento. Então, a iniciativa é fundamental. E aí eu volto para aquela questão da pessoa física. Só funciona qualquer tipo de processo consensual quando eu tenho um líder que carrega essa bandeira. Realmente só funciona quando alguém que tem poder de decisão quer fazer a mediação dar certo, quer fazer o sistema dar certo, e isso é fundamental. Não adianta só a gente que está, às vezes, embaixo, querer construir sem uma vontade de cima para baixo. Nesse caso, não funciona. A gente precisa realmente de um apoio lá de cima. Então, tem que ser o desembargador que está aqui no NUPEMEC, tem que ser o presidente de um tribunal, tem que ser realmente os líderes que estão nessa instituição.
Planejamento básico. A gente tem algumas etapas, começa a entender que tipo de conflito existe, como engajar as pessoas que estão envolvidas, quais são os atores envolvidos. Voltando para o exemplo do Centro da Saúde, a gente tem o usuário do plano de saúde, a gente tem o tribunal, a gente tem o plantão, e daí a gente tem agentes específicos que trabalham no plantão, a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem o Estado, que não está diretamente ligado com a questão da saúde privada, mas, de alguma forma, tem conexão. Ou seja, eu tenho uma multiplicidade, uma complexidade de atores enorme. Eu preciso identificar quem são, quais são seus interesses, isso o mediador sabe fazer bem, né? Pelo menos deveria. Quais são seus interesses e, até hoje, o que impediu que essas pessoas desenhassem algo que fosse efetivo e realmente trouxesse resultado. A partir daí, eu começo a fazer um trabalho com os pontos-chave, ou seja, eu começo a pensar o que é fundamental resolver e o que é possível resolver nessa situação, nesse contexto geral. Entender o contexto, eventualmente, um momento político pode ser mais interessante que o outro. Entendam que a política e a situação contextual, embora ela não esteja prevista dentro do direito, ela é fundamental. A gente sabe, Ana Tereza, que a gente estava trabalhando num caso agora recentemente, tem uma mudança de governo, o atraso que isso traz, atraso no sentido de tempo, tá, gente? Não estou dizendo em sentido de vontade, não, porque não é o caso. De tempo que isso traz por conta da mudança de gestão no meio de um processo desse, é enorme. Foi pelo menos 6 meses aí de atraso por conta dessa mudança de gestão. Então, a gente começa a identificar os pontos-chave, e aí, isso aqui é um desenho que, se eu fosse olhar há 8 anos atrás, eu passaria a pensar como que eu vou inserir a tecnologia nesse ponto. Como que eu vou fazer, sabendo os processos que eu já quero usar, como que a tecnologia pode me ajudar. E aí, isso tem doutrina, já é pouco, aqui no Brasil não tem nada, mas, em teoria, seria nesse momento. Então, eu teria a tecnologia para traduzir, eu teria a tecnologia para ter robô, um consumidor.gov, por exemplo. Eu discordo, realmente, que o ODR não tenha ajudado, porque quando a gente vê o consumidor.gov, que é um sistema extremamente simples, mas que traz muito resultado, traz sim resultado, Estaria muito pior se a gente não tivesse tentado tanta coisa, Então, acho que sim, funciona, não talvez na proporção que a gente gostaria, mas coisas simples, muitas vezes, funcionam. A Bel está aqui comigo para dizer isso o tempo todo. Às vezes, a gente chega lá, a pessoa quer fazer algo com inteligência artificial, isso e aquilo, predição, e aí, quando você vai ver, o problema dela é muito mais básico do que isso. É um problema de higienização de dados, é um problema de estruturação, ponto. Se você fizer aquilo ali, eu não sei fazer isso não, tá, gente? O pessoal que faz, mas a gente está pensando em tanta coisa lá na frente, quando, no fundo, o que a gente precisa é o básico, Igual a gente estava pensando no Rio, aqui, a gente pensa em tanta coisa, quando a gente vai ver, as pessoas não têm nem saneamento básico. Então, assim, também na tecnologia falta o básico para a gente. E aí o que eu queria dizer é que, ao invés da gente inserir tecnologia só ali, quando eu vou operacionalizar esses processos, esse sistema que eu acabo de desenhar, eu deveria introduzir a tecnologia desde o início. Para quê? Para eu conseguir fazer um mapeamento mais preciso da situação. Então, hoje, por exemplo, a gente não insere mais a tecnologia nesse ponto, para operacionalizar, por exemplo, para criar um sistema para resolver um problema. Não, eu começo desde o início, utilizando a tecnologia para compreensão no primeiro passo já para diagnóstico. Então, querendo ou não querendo, realmente a tecnologia é algo que não tem como não estar no nosso trabalho. E é esse o recado que eu estou dando aqui hoje para vocês. Eu sei que vocês já sabem, senão não estariam aqui, mas realmente quem quer trabalhar com desenho de sistema não pode deixar de pensar na tecnologia. Eu diria, inclusive, a mediação, quando a gente precisa preparar uma mediação que tem que correr rápido, senão ela perde o tempo, perde o rumo, eu necessariamente preciso de tecnologia para agilizar esses processos de compreensão, por exemplo, dos dados de uma empresa, ou dos possíveis resultados que isso pode ter em relação a custo-benefício. Então, necessariamente, a tecnologia ela é uma ferramenta, sim, não só do mediador, mas de qualquer profissional hoje que queira resolver problemas, como é o caso do mediador, do advogado, do juiz, enfim. Dentro de toda a nossa estrutura de gestão de processos, a tecnologia pode ajudar muito, e eu acho que
começando pelo básico, começando pela estruturação dos dados e higienização dos dados. Daqui a pouco a gente pensa em inteligência artificial, porque realmente a gente precisa ainda de muita coisa antes disso. Eu agradeço ao César por, mais uma vez, trazer esses tópicos interessantes para que nós possamos Juliana, discutir. eu só faria um comentário aqui, concordando plenamente com as suas conclusões, que esse suporte tecnológico tem criado um novo tipo de perspectiva também no mercado de trabalho do advogado e do mediador. Hoje, com esse suporte, nós estamos vendo grandes projetos de mediação envolvendo 100, 200 mil causas. Nós começamos aqui no Rio, com o PMEC, na recuperação judicial da OI, que foram realizados 46 mil acordos através de mediação, com suporte tecnológico, sem ele seria impossível. Foram 6 meses. Na verdade, as mediações até continuam, esse número vai crescer, mas em 6 meses se fez 46 mil acordos, é um recorde, talvez até mundial. Nós temos também o projeto do Sistema Financeiro da Habitação, no STJ, que é uma grande mediação, vai iniciar em breve o projeto piloto, envolvendo quase 200 mil causas. Nós temos esse fenômeno do grande grupo de causas nacionalmente. Nós tivemos exemplo dos planos econômicos, que também a tecnologia permitiu que fosse feito. E houve uma adesão baixa por conta, aí não foi da questão tecnológica, foi dos valores propostos em que os poupadores não acharam convenientes. Mas nós temos que ver também essa oportunidade de trabalho de grandes mediações nacionais, que precisam de pessoas especializadas em vários estados ao mesmo tempo para produzirem um número grande de resultados, né? Então, concordando com o que você está dizendo, é um fenômeno que nós temos enfrentado. Sem dúvida. Eu acredito, Ana, nesse caso dos poupadores, eu não conheço os detalhes, mas eu também tenho a mesma perspectiva. Eu acho que todo o desenho de sistema ele parte de uma grande mediação, né? Então, todo mundo, todos esses atores têm interesses, e a gente não pode ignorar que esses interesses existem, não pode julgar esses interesses. A vida como ela é, aquilo ali, eu tenho que trabalhar com aquilo ali, dentro da ética, da legalidade, eu preciso fazer aquilo. Então, todo o desenho de sistema vai partir de uma grande mediação com múltiplos atores, uma grande mediação com múltiplos assuntos envolvidos, às vezes até com interesse público, e só esse tipo de tratamento eu acredito que seja realmente efetivo para a nossa justiça hoje, porque nem com toda a tecnologia do mundo, se eu não tenho a solução jurídica, se eu não tenho a solução em relação a todos os interesses envolvidos, eu não consigo efetividade aí no resultado. Muito obrigada.